Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos meus livros favoritos. Bom, começo dizendo que nem sempre eu fui apaixonada por leitura. Na época da escola, quando os professores pediam pra gente ler determinados livros, eu confesso que eu não lia. Eu acabava pegando resumo na internet. Eu não tinha esse hábito e, na verdade, os livros que eram pedidos na escola eram muito complicados, né? Para quem não tinha o hábito nem o gosto por leitura. Então, por exemplo, Dom Casmurro, Senhora, Vidas Secas, esses livros que são de leitura não muito fácil, né? A linguagem usada neles não é a mais simples, então eu acabava preferindo procurar resumos na internet. E a maioria dos meus amiguinhos, colegas de sala, acabavam fazendo isso também. Mas aí o que aconteceu? A forma que eu consegui criar um interesse maior por leitura foi quando eu resolvi comprar. Na verdade, eu não lembro se eu comprei ou se de fato foi pedido na escola também um resumo desse livro. E eu vou mostrar ele pra vocês. Tá aqui. É o clássico Pequeno Príncipe. Bom, esse foi o primeiro livro que eu li de verdade, do começo ao fim. E foi um livro que realmente despertou meu interesse por leitura. Para quem já leu, sabe que ele é bem curtinho. Deixa eu ver. Ele tem 93 páginas, é bem pouco, comparado aos livros comuns, né? E ele tem desenhos, que torna tudo mais interessante. Bom, a história é muito bonitinha. Eu confesso que eu já li, desculpa, que eu já li várias vezes. E sempre que eu leio, eu acabo descobrindo alguma coisa que eu não tinha notado antes, alguma frase. Alguma coisa do tipo. Então, Pequeno Príncipe foi o primeiro de todos. E eu guardo até hoje. Não empresto. Na verdade, já emprestei só pro meu namorado, mas eu tenho um pouco de receio de emprestar livros, porque, infelizmente, eu já passei pela situação chata de emprestar livro para alguém e a pessoa não me devolver. E pior do que isso, já emprestei e esqueci para quem eu tinha emprestado. E aí a pessoa se aproveitou desse fato e não devolveu mais. Um livro que aconteceu isso foi A Menina que Roubava Livros. E é meio irônico, né? Porque a pessoa acabou de fato roubando o livro e não devolvendo mais. Então hoje em dia eu sou muito ciumenta com os meus livros. Aqueles que eu mais gosto eu não empresto realmente. Eu só empresto pra, no caso, o meu namorado, que eu sei onde mora e que eu sei que se ele resolver sumir com o meu livro, acontecer alguma coisa, eu posso ir lá buscar. Enfim. Bom, o segundo livro. Gente, esse livro eu tenho uma paixão gigante por ele. E esse é um dos que eu nunca emprestei. É esse aqui. Caçador de Pipas. Esse livro, eu lembro que
fez muito sucesso quando foi lançado e eu acabei comprando, mas porque na época eu estava muito curiosa em relação ao Oriente Médio. Se eu não me engano, foi na época dos atentados de 11 de setembro. E mais do que óbvio, a tristeza e curiosidade em relação ao próprio atentado, eu também, desde essa época, eu já pensava, quando começou a guerra lá no Afeganistão e tudo mais, eu pensava muito em como será que essas pessoas vivem, né? As pessoas que não tem nada a ver com terrorismo, nem nada disso. E aí, quando eu li a sinopse desse livro, eu me interessei e acabei comprando. Ele é um romance, como está dizendo aqui. Ele conta a história de dois amigos, duas crianças afegãs. O autor desse livro, o Khaled Hosseini, é afegão. Então, é uma ficção, mas muito do que ele escreveu aqui foi baseado na própria vida dele, na infância dele no Afeganistão, antes dele ir para os Estados Unidos. Hoje ele mora lá. É uma história triste, existem diversas passagens tristes, mas muitas passagens que eu considero muito valiosas. Existe uma frase nesse livro que eu não vou lembrar agora exatamente onde está, mas que um dos personagens fala: por você faria isso 1000 vezes. É uma frase que eu amo e que eu acho muito forte, mas que eu não vou explicar o contexto, porque eu acho que se vocês se interessarem em ler o livro, vale a pena vocês descobrirem por si só onde está essa frase, o que ela significa. Então, esse é Caçador de Pipas. É legal porque, apesar de ter sido traduzido, há muitas palavras da língua deles, que é o Farsi, se eu não me engano, que é uma variação do árabe. Nessa época eu também fiquei muito interessada em aprender Farsi, aprender árabe. É algo que eu tenho vontade até hoje, que pretendo fazer algum dia, estudar árabe. Não é muito fácil, eu sei, mas eu gosto muito de línguas, então é algo que eu me interesso bastante. O próximo é do mesmo autor, Khaled Hosseini, se chama Cidade do Sol. Esse livro fala sobre a história de algumas mulheres. Eu não me lembro exatamente, mas acho que elas moravam com o mesmo homem. A história de algumas mulheres afegãs, de algumas pessoas afegãs, alguns cidadãos. E também é muito triste porque mostra alguns costumes da cultura deles, os costumes do islamismo, dos muçulmanos, e é bem curioso, né? Além de ser da história em si, as curiosidades sobre a cultura, e era basicamente isso que eu estava procurando quando eu comprei O Caçador de Pipas, e quando saiu esse livro eu acabei me interessando muito em comprá-lo. Também é uma história triste, mas vale a pena a leitura. A forma que o Khaled escreve me agrada muito. E, enfim, eu recomendo para quem não leu.
acho legal nesses 2 livros são as cores, né? Elas são quase iguais. Esse tom alaranjado, né? Que representa o sol, o calor. Aquela região é bastante quente, meio desértica. Então, é um livro que eu gosto bastante também. O próximo é esse aqui. Ele é o último livro da saga Jogos Vorazes. Mas como vocês devem perceber, ele tá em inglês. Os 2 primeiros livros, eu confesso, não é uma coisa muito legal de se confessar, mas que eu li pela internet. Na época, faz uns anos já, e eu não tinha dinheiro para comprar o livro. E eu acabei preferindo ler online. E li os 2, né? Jogos Vorazes e Em Chamas. Esse aqui é o Mockingjay, que em português é A Esperança. Ele é um livro bem grandinho. E minha mãe me deu, acho que no aniversário meu, não me lembro. E eu gostei muito porque nunca tinha lido um livro em inglês, um livro grande assim, né? Apesar de ter estudado inglês, hoje em dia eu sou fluente, mas eu nunca tinha parado para ler um livro em inglês. E tinha muitas palavras que eu nem conhecia, né? Por mais que a gente seja fluente numa língua, é sempre uma grande descoberta. A gente acaba descobrindo coisas que a gente nunca ouviu falar. Então foi bem legal. Eu particularmente adoro Jogos Vorazes. Eu ainda não assisti o último filme. Tô muito curiosa, mas eu tô esperando ter um tempinho e eu tô combinando com uns amigos meus que já assistiram os outros filmes comigo no cinema, então a gente tá querendo ir juntos. Eu confesso que nos outros filmes eu tava muito mais ansiosa pra assistir. Esse eu não quero porque eu sei que vai ser o último. Então eu tô adiando isso um pouquinho. Apesar de existirem histórias agora, né, de que vai ter continuidade, vão fazer alguns outros filmes sobre a saga, que me interessa bastante. Eu acho que vai ser bem legal. Então, esse aqui é os Jogos Vorazes. Tudo em inglês. Legal. Bom, espero que os barulhos externos não estejam atrapalhando muito. Eu tô gravando, agora são por volta de 3h30, 4h da tarde. E estou gravando no meu quarto, como pra vocês perceberem, eu acho. Aqui tá o meu toca-discos, meus disquinhos, aqui tem umas revistas. Que plantinha linda. Eu resolvi gravar aqui porque nos últimos vídeos algumas pessoas reclamaram de ruídos. Eu tava gravando geralmente na cozinha e de madrugada, porque eu achava que ia ser mais silencioso, e de fato é. Mas ainda assim existem alguns ruídos, principalmente na minha geladeira, que é bem barulhenta. E também no meu notebook, que é onde eu gravo o vídeo. Às vezes ele tem uns ruídos que às vezes acabam aparecendo no áudio. Espero que nesse vídeo não atrapalhe tanto. E se atrapalhar, me desculpem. Realmente estou fazendo o meu melhor. Próximo vídeo não, gente. Próximo livro. É esse, O Vendedor de Sonhos e a Revolução dos Anônimos. Esse livro é a continuação do livro O Vendedor de Sonhos, que eu gostei muito do primeiro. E esse também é muito bom. Ele, para quem não leu o primeiro livro, ele fala da história de um andarilho, que na verdade é um ex-milionário que acabou perdendo a família e decidiu ir pra rua. E
esse homem é muito inteligente. Ele tem visões da sociedade e da vida que eu acho fascinantes. Ele questiona muitas coisas, muitos padrões, muitos comportamentos nossos dentro da sociedade. Então é um livro que me fascina, tanto o primeiro quanto esse segundo, porque ele vai encontrando pessoas no caminho, pessoas que também são meio, digamos, excluídas da sociedade, e juntos eles vão se aventurando pela cidade. É um livro que eu gosto muito. Ele tem um pouco de alto relevo aqui no título. E aqui também. Um ótimo livro também. Esse vocês já devem ter ouvido falar. Ele tem uma capa dura, muito legal. É O Segredo. Eu acho que já falei dele em algum dos meus vídeos de reflexão. Me interesso muito por esses assuntos de lei da atração e etc. Acredito muito. E se vocês se interessarem, eu posso gravar um vídeo falando sobre isso, sobre a minha experiência com a lei da atração, com esse livro e tudo mais. Eu também comprei quando ele tava todo aquele sucesso, uns anos atrás. Mas eu confesso que nessa época eu li, mas não teve muita utilidade na minha vida. Não consegui colocar em prática muita coisa. E só nos últimos anos, conhecendo outras coisas, lendo e aprendendo com a própria vida, eu acabei compreendendo a lei da atração e tudo mais. É algo que me interessa muito. Para quem não sabe, esse livro fala basicamente da questão de pensamento positivo, só que pensamento positivo para atrair as coisas que você deseja, no caso. Mas, como eu disse, quando eu li ele, eu tentei colocar em prática e não funcionou muito. E depois eu acabei descobrindo que, na verdade, não é só pensar positivo, mas sentir positivo. Mas esse é um assunto muito complexo, digamos. É simples, mas é meio extenso. E eu deixo pra falar sobre ele caso vocês se interessem em algum outro vídeo de ASMR ou da série Refletindo. Esse é um outro livro que eu adoro. E a capa é muito bonita, é uma edição especial, comemorativa de 20 anos do livro. Paulo Coelho, com certeza vocês já ouviram falar, O Alquimista. Eu já li alguns livros do Paulo Coelho e esse é um dos meus favoritos. Aqui tem uns desenhos também bem bacanas. E bom, como todo livro do Paulo Coelho, ele envolve mística e
como falar sobre a vida, de uma perspectiva muito pessoal do Paulo e das experiências que ele tem durante a vida. Paulo Coelho é um escritor com o qual algumas pessoas têm um certo preconceito, né? Não gostam muito, acham que é clichê, e de fato é, mas eu realmente gosto dos livros dele e eu consigo tirar muita coisa bacana das histórias que ele escreve. Então esse é o Alquimista, com essa capa lindona. Bom, esses são os meus livros favoritos, mas eu vou mostrar para vocês também alguns livros que eu estou lendo. Começando por esse, 1822, do Laurentino Gomes, mesmo autor de 1808. O livro 1808, ele fala sobre a chegada da família real portuguesa no Brasil. Eu sempre amei história, então esses livros me interessam bastante. E esse aqui fala sobre a independência, se eu não me engano. Exatamente. Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco, por dinheiro, ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Esse livro, já faz algum tempo que eu tô tentando terminar. Eu tô aqui, ó. Já li mais da metade dele. Mas o problema, digamos, é que ele é um livro cheio de conteúdo. Ele é cheio de nomes, cheio de datas, cheio de acontecimentos. Então, é um livro que eu digo que é um livro de estudo, né? 1808, eu também emprestei para alguém, eu não lembro para quem foi. Mas a minha intenção, pelo menos com esse livro aqui, é voltar a ler ele desde o começo e anotar, como se fosse realmente um estudo, porque tem muita informação e ele acaba sendo um pouco cansativo, né? Não é um livro que eu, pelo menos, consegui dar continuidade como qualquer outro livro de história, né? Então, é um livro muito rico de informações, que para quem gosta de história ou quem tem curiosidade em saber mais sobre a história do nosso país, é muito legal. Não só esse, quanto o 1808. E tem um outro livro depois desse, que eu não me lembro exatamente qual é a data, mas já foi lançado e já tá nas livrarias e eu pretendo comprar quando terminar esse. Ele tem umas imagens, olha, bem legais. Olha aqui. Tem uma foto de Dom Pedro quando criança. Uma pintura, eu acredito. Tem vários quadros que retratam os locais sobre os quais eles falam nesse livro. É um livro muito legal, 1808 também. Se vocês se interessam por esses assuntos, eu recomendo muito. Mas, de fato, é um livro mais difícil, para mim, pelo menos. Ele mesmo eu cheguei a ler e reler diversas vezes algumas passagens que eu acabava não compreendendo, eu voltava para tentar entender. Então, é um livro que eu considero de estudo.
E, enfim, espero que eu consiga terminar ele logo. Bom, esse daqui é um livro muito interessante que eu comprei ano passado, acho que foi na Bienal do Livro, que ocorreu aqui em São Paulo, que é o paraíso dos amantes de livro. É muito legal, você encontra vários livros bem baratinhos, por 5, 3 reais, às vezes 2 reais. Esse aqui, apesar de estar 20 reais aqui, eu comprei por 10. Ele se chama O Inglês das Estrelas de Hollywood, gírias e expressões que você nunca aprenderá em sala de aula. Ele também contém um guia de pronúncia. É um livro muito interessante para quem gosta de inglês, para quem está aprendendo, não sei. Vou mostrar para vocês. O que ele faz ele pega filmes e ele cita várias expressões ou várias palavras, gírias, né, que são ditas no filme. E aí aqui ele tem a pronúncia e a tradução, e também um exemplo de onde essa frase é usada. Gente, é um livro muito legal que eu achei sem querer em um dos estandes lá da Bienal. Quando eu vi, eu comprei na hora. Quando eu vi o conteúdo dele, eu achei muito interessante. E da editora Elsevier. É muito legal para quem gosta de inglês. Não sei se para alguém que está iniciando os estudos em inglês é tão interessante, porque tem coisas bem difíceis aqui. Mas para quem gosta de cinema e quem tem interesse também na língua, é bacana, porque você acaba reconhecendo algumas expressões de alguns outros filmes ou séries que você assiste. É bem bacana. Também é um livro de estudos, eu considero. Esse também é um livro que eu tô lendo. Eu tenho essa mania de ler livros simultaneamente, mais de um. Esse aqui se chama Filósofo em 5 minutos. 80 respostas para 80 perguntas absurdamente difíceis. É do Gerald Benedict. Aqui, separado em 8 capítulos: conhecimento, individualidade, cosmos, humanidade, espiritualidade, religião, crença e comportamento. Filósofo em 5 minutos apresenta 80 perguntas fundamentais que não podem ser ignoradas. Entre elas, a verdade realmente existe? Grande conhecimento implica grande sabedoria? Quantos eus eu tenho? Nós temos livre-arbítrio? Eu tenho alma? O mal realmente existe? Precisamos de um código moral? Existe algum ato verdadeiramente altruísta? Então, como o próprio título diz, esse é um livro de filosofia. Tem questões filosóficas. Eu gosto muito de filosofia, até já pensei em entrar numa faculdade para estudar algum dia. Ele cita diversos filósofos famosos e outros desconhecidos para mim, acho que para o grande público. Então, para quem gosta desses assuntos, é um livro bem legal. Vou mostrar como ele é por dentro. Ele vai indo por perguntas. Essas daqui são
espiritualidade. É um livro que tem um marcador aqui, mas eu não sigo ele em ordem cronológica. Eu vou seguindo de acordo com o meu interesse, né? O que eu quero ler na hora. E vejamos, acho que eu já li sobre espiritualidade, sobre conhecimento e sobre cosmos. Acho que foram alguns que eu já li. Ainda falta bastante. E para terminar, esse livro que eu já mostrei em um outro vídeo de tapping, O Senhor de Sandara, é um romance de um autor espanhol, se eu não me engano, e ele é bem grande. Tô ainda no comecinho dele. Ele tem uma linguagem muito bonita, meio formal, mas não tão formal quanto os livros de literatura que eu citei, que são meio incompreensíveis. Ele tem uma linguagem muito bonita, muito poética. O autor é muito delicado nesse sentido. Eu tô adorando. Até então ele tem contado a história de dois ou três jovens, e o relacionamento amoroso de dois deles, uma menina e um menino. E, bom, quando eu tiver lido mais eu volto pra contar pra vocês. Bom, gente, é isso. Eu ainda tenho alguns outros livros que eu ainda não comecei a ler, que eu comprei inclusive na Bienal, junto com aquele livro de inglês. Nesse dia na Bienal eu saí com acho que uns 10 livros de lá ou mais. Eu gosto bastante de ler, mas eu confesso que ultimamente, por conta das redes sociais, eu não tenho lido tanto quanto eu gostaria. E também um pouquinho por conta dos vídeos de ASMR, porque eu acabo assistindo vários, até para ter uma base do que fazer no canal aqui, e acabo ficando muito sonolenta, e aí quando eu vou ver já tô muito cansada para ler. Mas é um hábito que eu tô me policiando, né? Eu tenho alguns livros para terminar, como vocês viram, e alguns ainda para começar. Então eu pretendo mudar isso, é um das minhas resoluções de ano novo para 2016, mas que eu já tô começando agora, é ler mais. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido relaxante. Contem pra mim qual é o tipo de livro favorito de vocês, se vocês gostam de ler ou não. Esse vídeo eu falei um pouquinho mais alto, não foi tão sussurrado, e espero que os sons externos não tenham atrapalhado tanto como eu disse. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.